Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, com a alegria que nós vamos hoje escutar a palavra de Deus. Vamos meditar hoje Mateus, capítulo 18, versículo de 12 a 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum destes pequeninos. Palavra da salvação. Olha que interessante essa palavra. O Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum destes pequeninos. Existe o inferno? Existe. Pessoas que dizem que o inferno não existe é ir contra a Bíblia, porque a Bíblia fala que o inferno existe. Dizer que pessoas não estão entrando no inferno também é um erro, porque a Bíblia não é o que a Bíblia diz. O inferno existe, há pessoas que se condenam, mas é importante dizer que esta não é a vontade de Deus. Deus não criou ninguém para o inferno. Deus não deseja que ninguém vá para o inferno. Portanto, se alguém se perder, é por sua própria culpa. Aliás, todo pecado que nós fazemos é por nossa própria culpa. No ato penitencial tão conhecido nosso, a gente diz: por minha culpa, minha tão grande culpa. Quando eu peco, é por minha culpa. É importante dizer isso. O Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum destes pequeninos. Se alguém se perder, não era a vontade de Deus essa. Agora, Deus não pode interferir nas escolhas das pessoas. É isso que você tem que entender. Ah, mas por que Deus permite que ela vá para o inferno? Por que Deus permite que ela se perca? Ora, porque ela quis se perder. E Deus não pode interferir nas escolhas da pessoa. Deus respeita o livre-arbítrio dessa pessoa. Agora, o desejo de Deus é que não se perca nenhum destes pequeninos. Abra sua Bíblia agora comigo em João, capítulo 6, versículo 39. João, capítulo 6, versículo 39. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou. Veja, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, para que os ressuscite no último dia. Jesus está falando, a vontade do meu Pai é que eu salve a todos. A questão é se todos vão querer essa salvação. Mas a vontade do Pai é que eu salve a todos, que eu não perca nenhum. Jesus está falando. Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 10, versículo 28 a 29. João 10, 28 a 29. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Que linda essa palavra. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Jesus está falando, ninguém vai roubar elas de mim. Eu não vou perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Eu vou dar para as minhas ovelhas a vida eterna. Eu vou dar para eles a vida eterna. Agora, só não vai ganhar a vida eterna quem não quer. Ei, o Frei Gilson só não vai ganhar a vida eterna se eu não quiser. Porque se eu quiser, é só eu seguir a palavra, é só eu seguir os ensinamentos dele, eu vou para o céu. Se eu seguir Jesus, eu vou para o céu, porque ele deu para o Frei Gilson, ele deu para você a vida eterna. Agora, se o Frei Gilson não quiser isso, ele vai viver uma outra vida, e aí já a culpa não é de Deus, aí não tem o que Deus fazer. Mas vai ficando claro para você, Deus não quer perder ninguém. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro 3, 9.
O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer, preste atenção, não quer que alguém pereça. Ao contrário, quer que todos se arrependam. Deus não quer que ninguém se perca, mas quer que todos se arrependam. Mas veja, aqueles que não querem se arrepender se perderão. Deus quer que todos se arrependam. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo 2, 4. O qual deseja que todos os homens se salvem. Este é o desejo de Deus. O qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Você só pode se salvar se você chegar ao conhecimento da verdade. Tem gente que quer ficar na mentira. João 8,44. O pai da mentira é o diabo. Para finalizar, João capítulo 3, versículo 17. João capítulo 3, versículo 17. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo. Olha que interessante. Deus não enviou o seu Filho para colocar a gente no inferno. Deus enviou o seu Filho para que o mundo seja salvo por ele. Jesus morre numa cruz para salvar a gente, não para colocar a gente no inferno. Só vai para o inferno quem quer. Diga aqui nos comentários. Jesus não vai perder a minha alma. Jesus não vai perder a minha alma. E quando você fala isso é porque você não vai viver, você vai se arrepender dos seus pecados. Amém? Mande esse vídeo para mais alguém. Muita gente está precisando ouvir essa mensagem. Diga nos comentários, Jesus não vai perder a minha alma. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.